Boa noite, Adriana. Seja muito bem-vinda. Dentro de alguns minutos nós já vamos dar início aí a essa série de mensagens. Vânia, seja muito bem-vinda. Vocês que estão chegando, se puderem deixar aí nos comentários aí de onde vocês estão. Almir, boa noite, seja muito bem-vindo. Daqui a pouco a nossa convidada chegará também para falar. Meu querido amigo irmão, seja muito bem-vindo. Vânia, Ilhéus, Bahia, seja muito bem-vinda. Isabela, se vocês puderem aí se identificando para mim, por favor, vai me ajudar bastante. É um enorme prazer ter vocês aqui. Obrigado, meu irmão Almir, obrigado. Breve será contigo. Almir, meu querido irmão, psicanalista também. Muito bom tê-lo aqui. Vamos falar um pouco aí hoje sobre doenças psicossomáticas. Uma série de mensagens que eu tenho certeza que vai ser um tempo muito proveitoso para falarmos um pouco sobre esse tema. O que vocês estão vendo aí, por favor? Ah, ok. E agora, voltou ao normal aí? Nossa querida Lilian já chegou. Já vou compartilhar aqui a tela para a gente dar início. Vocês não estão me ouvindo?
Vocês me ouvem? Dê um sinal aí, por favor. Me sinalizem aí. Tá me ouvindo? Ok, obrigado, Mir. Lilian, você me ouve? Acho que você precisa fazer a solicitação aí. Só aguardar a Lilian me dar um ok para mim compartilhar aqui a tela com ela. Pastor Bruno. Acho que deve ter uma opção aí, pedir para participar, Lilian. Sim. Eu estou clicando aqui. Vê se agora foi, Lilian. Lilian é uma psicanalista que eu tenho acompanhado e seguido no Instagram já há algum tempo. Ela tem se especializado em ansiedade e depressão. E durante um período eu comecei a perceber o aumento destas questões psicossomáticas, um aumento de queixas. E aí eu, conversando com Lília, eu falei assim, Lília, vamos fazer uma série de mensagens para falar sobre doenças psicossomáticas. E ela topou, e aí nós desenvolvemos juntos aí uma série de mensagens. Vamos falar amplamente, né, sobre as questões de doenças psicossomáticas, e depois dividiremos, até porque para não ficar muito amplo, a ideia é não ser muito técnico e sim mais prático sobre esta questão. E aí nós dividimos em outros 3 encontros. Então, dia 27/3, vamos falar especificamente sobre burnout. Depois vamos falar no dia 3/4 sobre borderline, e no dia 10/4, TAG e depressão. Então, nós vamos subdividir desta forma para falar um pouco sobre estas questões, de alguma forma contribuir, ajudar com alguém aí que está precisando de uma orientação, de um auxílio nestas questões. Eu estou aguardando
aguardando a Lilian aqui. Lilian, eu mandei, acho que seu Instagram precisa de atualização, acho que é isso. Eu já te coloquei como moderador aqui. Vê aí se não tem. Ou se você tem como mandar um pedido. Eu fiz o convite, mas quando eu aperto aqui, diz que você precisa de uma versão mais recente. Enquanto a Lilian vai se ajustando lá, vou falar um pouquinho aqui, dando uma introdução sobre a questão das doenças psicossomáticas. O importante é salientar algumas das questões para a gente ter um entendimento o que é a psicossomática, né? A psicossomática é a questão de algo que nasce da mente e começa a trazer transtorno para o corpo. O corpo e a mente, eles trabalham em harmonia. Isso a gente tem que ter esse entendimento, né? Então, quando a mente ela não está lidando bem com alguma questão, talvez um trauma, talvez uma ansiedade, depressão, entre outras questões da psique, a qual não é bem elaborada, bem desenvolvida, essas questões elas começam a desenvolver doenças no corpo, começam a demonstrar para a gente sinais. De alguma forma, isso é bom. Por quê? Porque você começa a buscar a origem de algumas coisas. Por um acaso, você já passou por algumas situações em que você já procurou fez vários exames, procurou vários especialistas sobre o assunto, e a causa da enfermidade ela não aparece. Então, por exemplo, doenças na pele como urticárias, coceira, alergias, gastrite, náuseas, úlceras, dores, enxaquecas. Algumas vezes são situações em que elas aparecem e você não encontra a raiz do problema. Por quê? Porque ela é originada na sua psique. Então, ela vem de uma origem da psique e ela começa a somatizar no seu corpo. Por isso, do nome psicossomática. Psicossomática, ela é derivada do grego de psique, mente, e soma, né, da questão do corpo. Deixa eu tentar aqui, Lilian. Pronto, já te removi. Então, por muitas vezes, você sofre de algo, vai em diversos especialistas e veja, aqui eu quero fazer um parênteses muito importante. É de extrema importância que você faça, sim, uma investigação com profissionais, esgotar todas as possibilidades possíveis da causa da enfermidade. Mas, veja, faça uma pergunta para você mesmo, sempre quando uma enfermidade aparecer. Da onde vem e por que ela apareceu? Essa é uma pergunta muito importante que nós devemos fazer. Poxa, eu estava bem, e por que de repente apareceu? Vamos pegar um exemplo aqui da coceira. Nossa, essa coceira veio da onde? O que aconteceu? Por que ela apareceu aqui? Passa pomada, passa remédio, faz exame, e ela... Agora sim. E você não identifica a origem disso. Então, que tal você procurar um especialista, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, para fazer uma investigação na psique, se não é algo que está aí sendo camuflado e o seu corpo agora está comunicando com você que tem algo errado, consequências do corpo. Trabalhe sempre em sintonia. Então, você precisa estar alerta, atento e trabalhar com muita precisão e cuidado sobre a sua questão da vida. Às vezes, nós demais na nossa mente, nós não damos conta de muitas coisas. Então, está aí o aumento
índice de depressão, de burnout, o acúmulo de muita informação massiva, muitas respostas rápidas. E aí, toda essa demanda, ela fica de uma forma e aí uma hora ela vai aparecer. E aparece em forma de enfermidade. E aí precisamos tratar dela, né? A nossa Carolina entrou aí, eu dei aqui uma repetição, fiz um apanhado um pouquinho, pincelei algumas questões, William, mas está com você para falar um pouco dessa nossa sobre as doenças psicossomásticas. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Alex. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, tá legal. A sua voz está falhando um pouquinho, está fazendo um chiadinho no final. Não sei se está muito alto aí para você. Pode. O áudio, até o João aqui falou que está cortando um pouco, está fazendo como se fosse uma microfonia. Tem alguém perto de você com microfone, ouvindo também? Não. Pode ser que o meu fone estava aqui, mas não se melhora. Tá bom. Então, boa noite a todos. Deixa eu me apresentar. Eu sou Lilian, sou psicanalista, estou fazendo também os atendimentos aí como o Alex. Tive o prazer de estar conhecendo o Alex aí pela rede social. Na verdade, ele acabou me achando e a gente foi afunilando, né, Alex, as questões. A gente até foi se assemelhando, coisas que ele publicava, coisas que eu publicava, e aí parece que Deus mesmo falou, nossa, vamos aí, vocês têm muito a agregar um ao outro, e aí nós estamos aqui, nós juntos, para desenrolar esse tema que faz muito sentido para mim, na minha clínica, muito eu peguei, esse tema é valioso, e vai muito além da clínica. Quantos de nós não passamos por momentos assim? Passamos, temos parentes que passam, pessoas que a gente acompanhou, e muitos, até nós passamos momentos de somatização no nosso corpo. Quem não? E aí, como a Alex bem disse, né, trouxe aqui para nós a introdução da história por trás. Aí eu gostaria de dizer um pouquinho, Alex, se você me permite, um pouquinho sobre o caso clássico, né, da psicanálise, Freud e as histéricas. Posso adentrar essa questão? Claro, fique à vontade. E esse caso, quem de nós não conhece, né, o caso das histéricas? E até a gente diz, mas e aí, o que aconteceu, afinal de contas? Esse caso, eu gostaria até de dizer aqui, antes de entrar no caso das histéricas, que o caso dessa psicossomatização, ele atinge em maior grau as mulheres. Isso, nas pesquisas aqui, nos estudos, isso fica comprovado clinicamente que a maior parte são realmente as mulheres que trazem essa psicossomatização, mas não é regra, porque já peguei casos também de homens que têm também e desencadearam coisas aí de questões não tratadas, a fala não dita, e quantos nós não traz, né, dentro de si, coisas que precisam ser resolvidas ao longo de anos e não se resolve. E o caso das histéricas, para nós aqui, é a história que deve ser, quantos a gente tem, né? Uma história que tem que ser tratada, tem que ser compreendida, é algo que traz para o corpo comportamental, trazendo o emocional junto. Para mim ficou... Tá falhando aí para você? A sua voz está falhando para mim um pouquinho. Tá bem audível para você? Tô bem agora. Tá. E as histéricas, lá, estudando as mulheres,
Muito que elas traziam ali eram coisas que elas não conseguiam resolver, e ali o corpo gritava. Eu queria até trazer aqui nos respeito no corpo. O corpo falava uma história ali. Ei, Alex, tá falhando bastante a sua conexão. Você tá me ouvindo? Tá ouvindo, Alex? Tá, vamos lá. Então, dando prosseguimento aqui com as histéricas, e aí você vai pontuando também, tá? Posso dar? Vamos embora, então. E a conversão nada mais é do que o paciente trazer uma história naquela dor. Qual a história que o paciente traz através daquela dor? O que o corpo diz ali a respeito? Então, quando se pergunta por que para o paciente, logo ela vai dizer, ela vai saber dizer que aquela dor, ela fala, a dor, ela conta uma história para nós. Então, ali, quando você revive, ressignifica, aí acaba que a dor é reconhecida e ela é vista. Então, muitas vezes, a psicossomatização nada mais é do que uma dor não vista, né, Alex? Quantas vezes a gente deixa de falar, deixa para lá algo que precisa ser dito por anos e a gente recalca. Fala aí, meu amigo. Interessante, Lília, que, veja, Hipócrates, que é o pai da medicina, né, um grego, antes de Cristo, ele tem uma fala dele que diz assim, que mais importante do que saber que doença tem uma pessoa é tentar entender que pessoa tem aquela doença. Ou seja, essa questão da fala, essa questão de ouvir, de deixar a pessoa pôr para fora, de não recalcar, de não resumir, entender a empatia. Só queria dar essa contribuição. Estou gostando. Não, fala mais, pode falar. Vamos aí, vamos. É um bate-papo gostoso para todo mundo aprender junto aqui. Obrigada por todos que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo. Obrigada pelos amigos amados. E a gente vai se conhecendo aqui e vamos nessa conversa gostosa que a gente tem muito a aprender, né, Alex? E a somatização, ela muitas vezes, e isso é muito engraçado, né? Muitas vezes você não faz associação com nenhuma doença. Você olha para o problema e vê que aquilo é o problema. Então você não faz associação. Nossa, às vezes não consegue. Eu tenho isso porque eu passei por aquele problema emocional que realmente me abalou muito. Então eu desenvolvi isso. Muito precisa, por isso que a gente quer aqui começar a dar um enfoque aqui e abrir a mente de todos aqui. Precisamos trazer a terapia como auxiliar do tratamento. O terapeuta nada mais é do que aquele que vai te trazer a clareza do porquê você está aí passando por esse processo. O que está por trás dessa dor. Porque muito, né, Alex? A gente procura médicos, eu já fui dessas, tá? Deixa eu aqui um momento confissão. Eu já fui dessas, e fui muito. Quem não, né? Fui dessas que muito fui a médicos, muito fui buscar causas palpáveis. Eu precisava de relatos palpáveis e precisava de remédios, precisava de comprimidos para diminuir as minhas dores. E quando a gente for falar aqui de tipos de doença, eu vou até citar a minha dor aqui em especial para que vocês entendam o quanto que é até curioso, a gente não faz relação mesmo. E aí o corpo tá te trazendo, precisa curar, precisa tratar, o corpo tá gritando e você tá passando por cima e tá atropelando tudo, você não dá tempo de se ouvir e nem de ouvir as suas queixas, as suas dores ali primárias. O corpo
né, Lilian? Eu costumo fazer muito dessa metáfora, né? O corpo, ele é como se fosse aquela luz do painel do carro quando acende. Ele está É, acusando uma coisa que não está legal, exato. né? O nosso corpo é isso, é esse trabalho em conjunto, o corpo com a mente, a alma ali, né? A mente e a alma, vai ser tratado sempre assim, que começa a refletir e levanta um sinal para nós, né? Então, eu falo para as pessoas darem atenção aos sinais, sabe? As pessoas, É, muitas vezes, exato. não são sinais. Então, é aquela dorzinha de cabeça. Ah, não, toma uma Neosaldina, toma um Doril, toma um negocinho. No dia seguinte, ela começa a aumentar. Depois, essa dorzinha de cabeça virou uma enxaqueca. Exato. Entende? As pessoas não foram buscar o porquê do sinal do alerta está aumentando. Às vezes, é uma questão ali que está mal resolvida. Uma questão que... eu vou trazer um caso aqui comigo, que foi muito interessante esse caso. Eu era muito... Antes de começar esses estudos, eu era um cara aí bem cético em relação à questão de cuidar da mente, sabe? Em questão de psicólogo, psicanalista, psiquiatra, eu era muito cético com isso. Eu passei por um episódio na época da pandemia, de algo no estômago, mas veio de repente e eu fiquei muito ruim, e era pandemia, e aquela preocupação social, e aí aquilo aumentou mais ainda, mas eu fiquei muito ruim. E eu fui para o hospital, e fui com muito medo, mas fui, né? E aí eu lembrei de um amigo meu que é psicólogo, pastor, e aí eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, cara, do nada aqui, me deu uma fome, eu fiquei muito ruim, eu tô mal, e eu precisava conversar contigo, você podia me atender? Eu falei assim, não, eu te atendo. Ele conversou comigo 45 minutos. 45 minutos. Foi fazendo umas perguntinhas, foi me direcionando, tal. Aí ele me deu 3 porquê. Eu falei assim, rapaz, isso era de uma questão que eu estava tenso já de 6 meses atrás. Olha. Que eu estava carregando aquilo, mas não, estou administrando bem, mas eu não estava administrando bem. E o meu corpo gritou, falou assim, opa, você precisa resolver essa questão, meu amigo, senão a coisa vai ficar ruim pro seu lado. Exato. E Alex, eu trago um dado estatístico aqui para nós, para a gente ter clareza do que o Alex está falando e colaborar com esse dado aí que ele traz. Ele fala dele e eu gostaria de estar acrescentando quantos de nós a gente vai no médico e acha que é realmente uma dor física. E quando um paciente procura um médico, estima-se que de 20, pasmem vocês, de 20 a 84% das pessoas dos casos que se encontram ali na clínica e que buscam alguma coisa de um fator orgânico, como uma queixa, na verdade, eles têm uma queixa emocional. 84 é muita gente. 84 é um número que não dá para desconsiderar, é um número muito ali expressivo mesmo. Então, muitos de nós, agora já que você está falando, eu ia deixar para falar depois, mas agora, já que você falou, vou falar de mim também. Eu também já fui dessas. Eu também, eu tenho um problema de hipertensão arterial. E esse problema, depois a gente chama até de nosso, né? A nossa enxaqueca, a nossa dor, nossa hipertensão, mas não, prestem atenção. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes a gente tem que realmente investigar. E essa hipertensão veio devido a muitas coisas que eu passei. Então eu desenvolvi. E essa hipertensão, com o passar do tempo, eu fui percebendo que era emocional. Hipertensão emocional, nem sabia que existia isso. Então toda vez que vi o gatilho daquela dor, que um dia eu já tinha passado, e aquela ameaça, aquela dor emocional, aquela crise existencial, o meu corpo, ele assim desencadeava uma hipertensão. Eu sentia palpitação no coração, eu sentia dores na nuca, uma dor de cabeça absurda. Então, muito eu tive que acolher de mim. E a psicanálise,
Porque primeiro, para a gente tratar o outro, primeiro a gente se trata, né, Alex? Tem que fazer sentido assim, né? Vamos falar aqui, colega. Quanto que a gente aprende na psicanálise, então a gente só leva o nosso paciente até um dia aonde a gente já foi. Então eu tive que me curar, rever, avaliar os meus conceitos, rever a minha história, ir atrás de muitas coisas que eu tinha, como que eu excluía. Tudo aquilo que eu excluo, ele cresce. Então eu tive que parar de excluir muita coisa. Eu sei que essa palavra pode ser até assim, Lilian, mas como que eu posso rever dores? Mas para curar, precisa rever, precisa olhar, se permitir ter um novo olhar a respeito, acolher os sentimentos que estão ali guardados. Ali, naquilo, tem sentimentos que você não quer mais, mas precisa olhar de novo. Isso é acolher, né, Alex? Sabe, as pessoas, elas, e aqui eu me incluo nisso, nessa classe, né? Não sabemos a real importância e o poder que a nossa mente tem. Nossa, sim. Essas questões do nosso corpo. Nós não damos atenção a algumas questões que são primordiais na nossa vida. Por exemplo, a questão de dormir bem. Sim. Né? Então, vamos aí começando a encher, ocupar demais a nossa mente, né? E não se preocupar em dar a devida manutenção a ela. Então, nós não falamos das dores. Não então, não podemos mais, sabe, colocar as coisas debaixo do tapete, pensar que elas vão ficar lá quietinha, que elas não vão ficar quietinhas. Não vão. Elas vão aparecer e muitas vezes vão aparecer de forma muito complexas e muito dura e dolorosa para nós. Eu trago uma questão que as pessoas não levam em consideração, mas com base, inclusive, que você trouxe aí da questão numérica, que a maioria das causas das enfermidades se originam da mente e por coisas bobas. Às vezes, uma resolução do conflito com um parente que faltou aquele perdão e falou assim, não, aquilo ali está esquecido, mas não está, aquilo ali está esquecido por dentro. E ela vem, olha, se você pesquisar, a maioria das pessoas, eu não tenho esse dado de pesquisa, não fiz essa pesquisa, mas fica aí de didática para nós. Mas se você pesquisar das pessoas que infartaram, eu acredito que a grande maioria delas são pessoas que estavam vivendo de uma forma triste. Não todas, claro, mas a maioria tinha uma vida de tristeza, de amargura, angústia, recalque, falta de perdão, de muita coisa. Porque falta alegria. Porque toda psique, a coisa, ela somatiza, ela vai para algum canto, ela sempre vai. Sempre vai, sempre vai. E aquilo... Exato. Muito que a gente tem, isso eu vou falar também de vivências minhas. Tudo aquilo que a gente não aceita e tenta resolver do nosso jeito, na nossa família, a família é a nossa base. E dali a gente tanto traz a nossa potência quanto as nossas vivências ali que precisam ser ressignificadas. É duro, é difícil, mas ali está a cerne de tudo. Então, quando você não consegue voltar à sua base, entender pessoas, entender que eles fizeram o melhor, entender que na ignorância eles tentaram acertar, liberar pessoas, se colocar no seu lugar, não tentar ser salvadora de ninguém, colocar os seus pais no lugar de honra que eles merecem, sendo melhores ou piores, entendendo que eles fizeram e entregaram o melhor para você. Você vai soltando como se fosse grandes tijolos das suas costas. Entendendo que ali existe aquele que fez o que era possível. E você hoje, no seu entendimento, você vai fazer o melhor, dar um passo a mais. Então,
acolha aquele, independente do que ele fez. Olhe para ele hoje. Ali, naquele momento, ele tinha o possível para dar. Isso é uma grande lição para a minha vida, foi. Então, a partir do momento que você consegue olhar para a sua história e entender, e perdoar, e aceitar, e colocar cada um no seu lugar de honra, entendendo, também existe. Sabe, as suas emoções equilibram. Aquilo que estava psicossomatizando ali era a causa. É acolhido, e ali as suas emoções são acolhidas. Você é acolhido, você tem o seu lugar de valor. E coloca cada um no seu lugar. Isso fez muito sentido na minha vida. Por isso que eu quis abrir esse parênteses aqui. Não sei se muitos dos nossos amigos queridos que estão aqui estão também entendendo a linha de raciocínio, mas, Alex, isso faz sentido? Total, total. Nós somos, né, Lilian? Nós somos reflexo da nossa infância, querendo ou não. Reflexo de muitos traumas da nossa infância que nós não temos conhecimento, captamos de uma forma diferente a nossa mente e não resolvemos buscar orientação, tratamento, está reverberando agora. Então, sabe, quando eu comecei a fazer psicanálise, a ser analisado, foi tudo, eu destravei muita coisa, eu liberei muita coisa, muita mágoa no meu coração, mas coisas que, assim, era coisas da minha psique. Exato. Começando a fazer malefício do meu corpo. Enfermidades a qual elas começaram a surgirem. Por quê? Falou, não, você precisa tratar desta questão. Exato. Então, às vezes a falta de se responsabilizar por muitas questões, a falta de querer abraçar o mundo inteiro, dizer sim para todo mundo. Nossa, né? Isso é horrível, não é? Começa a abraçar a questão de você é o bonzinho, mas na verdade você está trazendo para si um malefício que você não tem noção. Por quê? Porque vai entrar em pane. Exato. Ela vai entrar em pane. Né? Você absorve demandas que não são suas, não consegue lidar com elas, e aí vem a frustração, vem a angústia. Vem a angústia. É muito. Eu até tratei de uma moça, ela tem 17 anos, e ela tem muito. Eu até mandei para ela um artigo chamado A Síndrome da Boazinha. E essa síndrome da boazinha, eu falei para ela, começa a pontuar para as pessoas o que você pode fazer, o seu limite, até onde você pode ir, e dali em diante já começa a te prejudicar, então eu não vou poder fazer. Então, você me desculpe, eu não vou poder fazer. Porque a partir do momento que você começa a fazer demais e ultrapassa o seu limite, isso também te traz uma culpa. Por que eu não consigo falar não? Por que eu sou assim? Por que eu não consigo pontuar? Muito bom, Lília. É muito, muito bom. Esse síndrome da boazinha. E existe. Precisam aprender a entender qual é o seu limite. A gente tem que se autodesafiar. Mas nós precisamos conhecer os nossos limites, porque eles podem trazer consequências seríssimas. Seríssimas. Exato. Não me lembro a autora, não lembro, acho que foi algo que passou na minha timeline, de uma mulher, que inclusive ela escreveu um livro sobre isso, de que aparentemente ela tinha uma vida tudo boa, perfeita e tal, de repente surgiu um câncer. E aí, por conta do câncer, ela teve. Esse que é a sacada, isso que é importante. Quando tem determinadas situações que você não dá devida atenção para os
aquelas questões daquela luzinha do painel que vai se levantando. É. Então, você não deu atenção e tal, aí você foi levando, aí o diagnóstico chega num diagnóstico onde vai literalmente ter que mudar a sua vida. Como, por exemplo, uma questão do câncer. O cara tem que mudar a vida dele. É muitas consultas, aí o corpo não sente bem medicamentos. Então, é um baque muito grande. E essa autora, ela trouxe essa sacada. Ela agradece a ter sido diagnosticada com câncer, porque ela, através do câncer, ela começou a valorizar as questões da sua mente. O que ela se importava por dela. E realmente tinha prioridade para ela, a qual antigamente ela não tinha. Então, antigamente, ela priorizava as coisas do outro, não se matava, não dormia bem, corre para cá, corre para lá, e faz isso, faz matizando, até que um dia falou assim, não, agora você literalmente não pode mais fazer isso. Exato. Então, nós temos hoje, né, e até através dessa live, esse é o propósito, para que mais pessoas entendam essa questão de valorizar e dar mais a devida atenção, de investir na questão da saúde da mente, da saúde mental, né? Busque mais a espiritualidade, a aproximação com Deus, né? A falar mais, a se aproximar com pessoas sábias, a buscar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista. Chega desse pensamento de que essas linhas são coisas para doido, porque se for para ver mesmo, acho que não tem um que é são nessa terra. Não tem um. Todos nós sofremos de algo. Todos nós temos alguma coisa que está funcionando. Então, vamos investir mais nessa área. Eu tenho total certeza que sabe, Lilian, eu tenho orado, feito muito essas perguntas para mim. Por que a população... eu vejo que agora, depois dessa pandemia, começou a dar uma certa valorização mais na questão mental. Até porque eu ainda acredito que nós ainda não recebemos a demanda da pandemia. Eu acredito que ainda tem uma demanda da pandemia que ainda está para chegar. Tá, resistente. É assustadora. É assustador. O propósito é que essas pessoas entendam, através dessa live, de tantas outras questões, de vídeos e conteúdos, que elas comecem a investir mais na saúde da mente. Essa crença limitante, esse preconceito de ir ao psiquiatra, de ir ao psicólogo, de ir a um psicanalista, de falar, de ter alguém para que vai realmente te acolher e entender o que você está passando. Porque isso também é importante. Nós sabemos aí, na psicanálise, aí, quantos mecanismos de defesa nós não temos. E as pessoas não têm esse conhecimento. Então, se ela não sentar com alguém que entende do assunto para poder direcionar ela, para assim, olha, você está comigo, olha, está acontecendo isso com você e tal, para direcionar, para ajudar, ela nunca vai saber. Nunca vai saber. E muitas vezes, sabe, Alex, as pessoas não querem olhar para os seus problemas. Mas pense que eu estava estudando aqui para falar para nós, aqui para enriquecer a nossa live, estava estudando a respeito de traumas. Então, pense que, aqui para nós, caro colega, que muito que a gente pensa a respeito de traumas, a gente pensa, um trauma é algo muito forte, que me marcou de forma pontual, assim, e me trouxe, assim, algo emocional que me abalou profundamente. Mas pense, aí você olha, assim, para o Covid. Só para quem perdeu um ente querido, que abalou profundamente essa pessoa. Foi algo nunca visto na história. É algo muito diferenciado. Lógico que teve lá as pestes, lá na Europa, muito antigamente. Eu lembro, eu estudei, todos nós estudamos em história. Mas para o nosso mundo, nosso tempo moderno, nunca antes nós tínhamos passado por algo dessa magnitude. E quando você vai nas ruas, eu me deparo aqui. Eu moro no ABC Paulista, o Alex está falando aí de Mogi, vocês aí
de diversos lugares do Brasil. Quantos de nós não passamos aí nos lugares, as pessoas ainda estão com máscara, ainda estão, elas ainda, olha o potencial daquele evento emocional que impactou fortemente essa pessoa, ela está reverberando ainda naquela dor, ela não consegue sair daquilo. Então, ela ainda faz o ritual, ela ainda está esperando que algo possa acontecer. Ela ainda usa a máscara. Quantos, eu vejo aqui, nós fazemos caminhada aqui na rua, eu e meu esposo, quantos nós vemos que ainda continua naquela coisa de projetando que algo possa acontecer? Cria em nós uma ansiedade exacerbada. A ansiedade te tira a paz. Faz você já projetar coisas que você precisa resolver. O futuro te causa uma insegurança, tira o sono. E posso esmiuçar mais o trauma? Por favor. Ah, então vamos lá. Se acredita, às vezes, que apenas as experiências de violência, né, nos trazem uma carga emocional. Mas, por exemplo, essas vivências aí, como o Covid, como você bem citou, isso trouxe um trauma para todos nós. Quem não lembra da época do Covid aí, nós que estamos aqui, tristeza, dentro de casa, os dias passando, parecia que não ia passar nunca, aí você fica recluso, muitos perderam o emprego, muitos perderam entes queridos, enterraram seus amados sem poder nem se despedir, sem poder fazer nada, não podiam entrar nem no hospital. E aí a natureza da nossa mente a respeito disso é que muitas vezes ela não vê a realidade, né, Alex? Ela faz uma outra leitura a respeito da realidade. A realidade é uma, a nossa mente, ela faz uma leitura diferenciada daquilo que está nos acontecendo ali. Então a gente passa por experiências traumáticas, mas a nossa mente, ela processa de uma outra forma. Se você processa aquilo de uma forma que te traz dor, que te traz, toda vez que você pensa naquilo, aquilo te traz uma angústia, e você, como bem disse o Alex aqui, você não resolve aquilo, a tendência é psicossomatizar no seu corpo. E eu queria falar um pouco, Alex, por isso que lá na nossa infância é onde acontecem os maiores traumas. Aí você vai dizer, muitos dos nossos amigos vão dizer assim, como assim, Lilian? Que link tem esse a respeito do trauma e a infância? Gostaria de dizer aqui para você, amado, enquanto você não resolver muitos problemas da sua infância, hoje você pode estar psicossomatizando aí na sua fase adulta. Aí você fala, Lilian, mas por quê? Por que isso? Você pode me esclarecer um pouco mais? Alex, quando a gente tem na nossa infância a nossa base primária não está formada ainda, aquilo que a gente pode pensar a respeito, nos proteger e não nos deixar ser influenciados de forma direta por aquilo, a nossa mente não está formada. Então ali acontecem os maiores traumas. Um pai alcoólatra, um pai que batia na mãe, uma mãe extremamente violenta, e ali fica reverberando ali, na sua fase adulta, tudo aquilo que você não consegue resolver. A sua infância, você não tem estrutura psicológica para estar vivendo aquilo. Você é como se fosse uma esponjinha. Então, quando o Alex fala, ele fala muito bem. A terapia, você vai dizer, mas eu não sou louco. Mas muito do que você vive hoje, ele psicossomatizou no seu corpo, porque você tem essa ponte com a sua infância. A infância é o solo que pisamos hoje. É a nossa base, não tem como fugir disso. Então, enquanto você não olhar para a sua infância e não acolher aquela criança ali, a criança interior, muitas vezes, está tão na moda falar a respeito dessa criança interior, mas não é balela. Essa criança interior ela precisa ser acolhida e ouvida. Não é balela. Enquanto você não acolher, não tiver um olhar para essa criança interior e aqueles seus cuidadores, pode ser pai, avô, e muitos que estiveram ali com você, você vai
muito provavelmente viver a sua vida adulta inteira procrastinando, sentindo dores, traumas emocionais. Você não consegue deslanchar na vida. Você fala tudo que eu começo eu paro. Eu não consigo dar conta. Alex, me ajuda aí. Fala mais, Alex. Perfeito, Lívia. Perfeito. Você tocou no Se deixar, eu falo. cerne do negócio. Cerne do negócio, sabe? As pessoas, elas querem se... vou usar um termo aqui que eu não gosto muito, mas eu vou usar ele. As pessoas, muitas delas, elas querem divorciar-se da infância. Mas não dá mais para fazer isso, não. Isso aí vai ter que... Não é divorciando para resolver o problema. Precisa trazer o acolhimento dessa criança aí. Você precisa resolver aquela pendência lá atrás. E os profissionais estão aí para ajudar com isso. Você não é obrigado, você não precisa carregar esses traumas. Você pode resolver, ser curado, ser tratado, viver de uma forma mais amorosa. Sabe? Às vezes aquela pessoa sabe? Não consegue dar um sorriso, não consegue se expressar. Mas você sabe que tudo isso é por conta de uma elaboração errada. Uma elaboração que a criança teve, que ela não tinha para elaborar a situação e ela trouxe para agora. E agora está desse jeito. Mas tem que resolver. Tem muita, sabe, tem muitas pessoas, e aí você pode complementar e até me corrigir, mas eu percebo que tem muitas pessoas que têm a oportunidade de viver muito a plenitude da vida, mas não querem se deparar, porque você trouxe isso um pouquinho atrás, não querem se deparar com o que ficou preso no passado. Tem medo. Não, eu não quero mais mexer nisso não, porque isso aqui para mim é coisa do passado. Mas essa coisa do passado está trazendo enfermidade para o seu corpo agora. Exato. E muitas vezes a gente nega, a gente quer deixar para debaixo do tapete. É como você estivesse jogando para debaixo do tapete um elefante. Você não olha o elefante, mas a ondulação está ali. Ela está ali. Você percebe. Ele existe. Ele é real. Esse elefante, ele é real. E ele vai te atormentar, ele vai pisar na sua cabeça, ele vai dizer... Aí você fala assim, meu Deus, eu tenho pensamentos que parecem até obsessivos. Pensamentos que não saem. Pensamentos que me atormentam. Então, começa a acolher os seus pensamentos. Por quê? Por que eles estão assim? Da onde vêm os meus pensamentos? Quais são as raízes? Começa a fazer essa dinâmica. Você vai entender que muito é a sua base, a infância. Muito é a base. Rosângela, está dando uma contribuição aqui. Muito obrigado, Rosângela. É isso mesmo. O medo trava. E o medo trava. Aí eu falo para você, não há necessidade de travar. O que nós precisamos é identificar o medo. Identificar a origem desse medo. O porquê existe esse medo. Né? O porquê, o trauma lá do passado que te impede de muita coisa. Crenças limitantes. Então, quanta coisa você não ouviu quando era criança e que agora você... a Lilian trouxe essa questão. Às vezes você não consegue deslanchar, né? Mas às vezes você foi a vida inteira. A vida inteira você trouxe a sua infância inteira ouvindo que você não ia ser ninguém. Nossa, é mesmo. Né, Alex? Isso, foi ouvindo isso. A consequência do homem de hoje é não vou ser ninguém. E por muita Exato. Bem, essa só foi só um exemplo. Obrigado, Rosângela, por essa questão, né, do medo. Muito obrigado. E, Alex, nós podemos até falar, agora vamos, se você me permite, vamos exemplificar as doenças, trazendo mesmo, afinal de contas a gente fala tanto dessas doenças, mas Lilian e Alex, diga para nós aí, quais são essas doenças? Qual é a relação que eu posso fazer? Quais são elas? Você pode exemplificar para nós? Alex, você quer iniciar falando algumas aí? Não, pode
seguir aí. Senão eu sou igual a você. Vamos ficar aqui, vai ficar só nós dois. A gente vai falando, né? Eu juntou dois que falam muito. Tá ótimo, tá ótimo. Então, muitos a gente tem os traumas da infância, como a gente já relatou aqui, né? Muitos distúrbios na vida adulta têm essa origem. Eu quero falar bastante aqui algumas coisas. Tem algo aqui, ó, que eu achei muito interessante. Queixas físicas. Normalmente, olha, Alex, que incrível. Normalmente, essas queixas físicas têm início antes dos 30 anos. Você fala, Lilian? Não. Imagina, nunca senti o que eu tenho sentido agora. Mas pensa que isso cresce. Isso cresce. Então, não é de agora que você vem sentindo certas dores, certos desconfortos. Eu, por exemplo, eu sempre senti alguns desconfortos gastros. E eu nunca soube de onde que vinha. Eu sempre achei que era clínico. Quando eu fui me acolher, Alex, através da psicanálise, eu vi o quanto rígida eu era. Rígida. Padrão rígido. Você fala, Lilian, como um padrão rígido? Correta, certinha. Eu ouvi isso na minha infância. Eu precisava entregar. A entrega, o melhor. Então, como forma de sempre... E eu tinha a síndrome da boazinha. Como forma de sempre fazer o melhor pelo outro, eu exigia de mim e eu entregava sempre o melhor. Eu ficava para segundo plano. Aquilo que eu engolia, aquilo que eu me culpava e não conseguia colocar para fora, doía em mim. Aí eu sentia as dores. Dores pelo corpo. Tem algumas coisas aqui, ó, como a falta de coordenação, muitas vezes, aquele nó na garganta. Sabe aquela fala que você não consegue tá tirando, falando, esse nó na garganta? Desmaios. Quantas vezes, como forma de você fugir daquela realidade, o seu cérebro apaga você e você sai de cena. É como se tivesse dado um tempo para você. Eu estou tratando uma pessoa especial, uma menina de 18 anos. Ela tem ataques de ansiedade. E os ataques dela são tão fortes, ela não consegue lidar com algo específico que acontece na casa dela. E acontece de forma recorrente. Então, toda vez que ela tem aquilo, que ela está entrando naquele ataque de ansiedade, o cérebro dela desliga ela para ela não sucumbir àquela situação. Então, muitas vezes, nós temos os gatilhos aos quais nosso corpo vai criar um mecanismo para te tirar daquilo que te estressa. O estresse, que depois a gente vai falar com mais propriedade, lá na live de borderline, que muitas vezes a gente está ali lidando com a vida corrida, e a gente não dorme direito, os distúrbios de personalidade de fundo emocional, é uma modificação na saúde mental, e uma pessoa que se queixa do seu bem-estar, que está sempre em baixa, alterando o seu humor. Então, altera o humor, altera o raciocínio, o comportamento e as atitudes. Você está com o seu emocional tão baixo que você fica com o seu com as suas atitudes todas desalinhadas. Os traumas da infância, como a gente já disse. E é isso, Alex. Tem mais aí? Eu tenho aqui mais sobre as depressões. Que muitas vezes... Hã? Eu falo hoje, né? Hoje eu tenho essa... As pessoas falam assim, cara, tô com uma dor aqui e tal, já fui no médico. Aí assim, sempre assim, já fui no médico, já fiz exame, já tomei remédio, mas, cara,
ninguém sabe o que é. Assim, procura uma terapia, faz uma sessão, uma análise, vai procurar um profissional para ele ouvir você externar para ele. Né? E veja, eu disse no início, vou reforçar. Né? Parecer um sintoma, ó, vasculhe. Mas vá junto com um profissional da mente, porque às vezes é um instalar de dedo, ele toca, talvez esse mecanismo de defesa que nós usamos muito bem, que é a negação, às vezes a metáfora é interessante. Você surgiu com uma dor, olha, taquicardia. Você sabia que taquicardia é algo que também. Pode ser, muitos casos. Então o cara está com problema, o coração está começando a trepidar. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Eu vou no cardiologista, tá certo, vai no cardiologista mesmo. Só que esse camarada, ele tá vendo o elefante. Ele tá vendo o elefante que tá ali, que ele pôs debaixo do tapete. O elefante está ali. Aí ele vai no cardiologista, ele gasta conflito no cardiologista, faz esteira, faz halter, faz tudo que tem que fazer, porque o cardiologista vai pedir para ele. Aí vai fazer tudo. Aí ele vai sentar lá e falar assim, e aí, doutor, o que eu tenho? Aí ele fala assim para você, você tem um coração de um jovem. O que o cardiologista fala para você? Você não tem um elefante lá na sua casa, não? Estimação, né? Aproveitando aqui a metáfora. Você não tem um elefante lá para resolver, não? Né? Então, precisamos encarar para realmente resolver o problema. Para que esses problemas... E veja, meus queridos, muitas vezes essas enfermidades físicas, elas levam e estão levando muitas pessoas a óbito. Elas vão a óbito. A enfermidade chega, ninguém descobre a cura, se entope de remédio, ela vai embora. Vai embora. Então, vamos nos salientar um pouco mais para deixar, inclusive, isso é uma coisa que nós conseguimos fazer fácil. É o quê? Aliviar menos a nossa mente, aliviar mais a nossa mente. Se desfazer da síndrome da boa vida. Ter mais um tempo para só você. Sabe aqueles 15 minutos que é você e você, sentado no sofá, olhos fechados, mente desligada. Faça isso diariamente. Depois você entra aí no Instagram da Lilian, no meu, e comente o resultado que foi na sua vida. 15 minutos por dia. Olhos fechados, tudo desligado, e a sua mente também, sem pensar em nada, deixando a sua mente ser aliviada das tensões, das pressões. Começar a dizer não, sabe? Você vai ver essas fotos fisiológicas. Você já está indo embora, Lilian. Você tinha muita coisa para a gente falar, né? Mas eu também tenho... você também tem a sua demanda do dia. Estamos falando aqui muito de aliviar a mente, então, nossas energias, descansar a nossa mente. Né? Mas fique à vontade aí para acrescentar algo mais. Então, Alex, eu só queria falar sobre um caso de uma mulher que eu tratei. Aliás, nós estávamos no mesmo grupo de mulheres fazendo um curso. E ela falou, eu sofro de fibromialgia. Aí eu pensei, ela falou para a pessoa errada. Ela falou para a pessoa errada. Eu falei assim, fibromialgia? Por quê? Eu não sei, eu sinto dores no meu corpo, eu sinto dores em tudo. Eu sou muito tensa, eu sou travada. Eu falei, tá. E essa fibromialgia, ela tem fundo emocional? Ela regalou uns olhão. Alex falou assim, não sei, pode ser. Nós estávamos fazendo apenas um curso juntas. Eu falei assim, então, mas você, como que foi sua infância? Aí essa mulher desconfigurou, Alex. Ela falou, minha infância foi muito difícil, porque as minhas irmãs... Aí começou, né? Desenrolar um rolo, o pergaminho, ela abriu o pergaminho, e aí eu disse para ela, tá,
Não, é porque, se você quiser entrar em contato comigo, a gente conversa um pouco, você entende como que é o trabalho. Alex, eu quero dizer para você, ela sabe da dor, ela tem consciência da causa, ela sabe a raiz emocional, mas as pessoas não tratam, Alex. As pessoas não tratam. Eu estou de prontidão aqui, pronta a acolher. Aí você fala, não, mas às vezes são custos. Tá, mas não é isso. Você entende que a desculpa pode ser essa, mas a real é que quando ela falou do princípio da dor, o semblante dela mudou, desconfigurou. Então, Alex, aqui para nós, ela muitas vezes é mais fácil você tomar um Dorflex, algo que relaxe e solte a sua musculatura. E ela falou: o meu filho diz, mãe, trata, mãe, precisa tratar. Mãe, acessa essas dores, mãe. E ela falou: tá, filho, quando eu encontrar alguém, quando encontrar ou quando quiser resolver. Muito, Alex, é de uma tomada de decisão. Eu decido. Muito que a gente tem que resolver na nossa vida, a gente pode enrolar há anos, como se fosse uma pedra, você empurrando aquela pedra gigante. Ou então você pode olhar para ela e falar assim: eu preciso quebrar você em pedacinhos, eu não aguento mais. Né, Alex? Perfeito. Eu também estou tratando de um caso e quando se o cara desmontou. Esse cara de 40 anos tocou em algo que era o elefante. Era o elefante. Senão nós vamos falar desse elefante aí. E ver, sabe, para nós aqui, como terapeutas, ver o resultado, ver uma pessoa sendo liberta, vendo uma pessoa voltar a sorrir, vendo uma pessoa voltar a viver, vendo uma pessoa a voltar a alegria no rosto, é isso que me paga, sabe? Sem querer aqui, é lógico, tem as consultas, os valores, tudo, mas o valor real é esse resultado. É ver as pessoas. Tem pessoas que tá aí, para elas, não, vou tomar um remedinho mesmo. Tá, mas vai tomar um remedinho. Até quando você vai recorrer a subterfúgio, sendo que você pode ser livre, você acaba sendo prisioneiro do remédio. Quer ver outro problema psicossomático, para a gente encerrar aqui, depois outro dia a gente fala sobre isso? É insônia. Insônia. Quantas pessoas aí estão vendendo horrores de remédio para dormir? E aí é aquele sono, não é um sono bom e confortável, mas está se entupindo de remédio para poder dormir, gastando horrores com remédio, sendo que poderia investir mais em terapia, investir mais numa escuta, alguém que vai ter uma escuta assertiva, a que vai te direcionar, que vai te fazer com que você se livre de um monte de poeira de remédio, começa a ter efeito colateral em toda parte do corpo. Né? Então, a irmã colocou aqui, essa cultura da terapia, hoje eu sou um dos que levanta a bandeira. Sabe? Todo mundo que fala comigo, eu falo assim, querido, vai fazer terapia. Vai fazer terapia. Se é irmão da igreja, eu já falo assim, não, liga lá na igreja e vai marcar um aconselhamento comigo. Vamos lá, senta lá, vamos bater um papo, quero te ouvir. Porque o que também está faltando é essa empatia pelas pessoas, de ouvir, acolher, né? Acolher, ouvir a demanda, deixar que toda esta pressão interna, essa mente vá para fora. Né? Exato. Lilian, vamos encerrar por hoje? Porque senão... Vamos. Eu gostaria, posso pontuar rapidamente, Alex, só para não ficar em branco, quais as coisas que podem aqui trazer para nós
gatilhos que desencadeiam as coisas, as doenças psicossomáticas. Perdas financeiras, um luto, o negativismo, o excesso de preocupação, que é a mesma ansiedade. As pessoas se tornam hipocondríacas, como você está dizendo. Quando baixa demais a imunidade, desencadeia a herpes. Tenho até um caso específico, uma pessoa que tem as costas e aqui a lateral toda tomada de herpes. E eu disse para ele, não é a situação a qual você vive, que você luta há anos para sair. E ele ficou chocado. Eu falei, então, é isso. E ele está indo a médicos e médicos e médicos. E o médico fala, tem que esperar passar. E ele não resolve. E muitas vezes as pessoas, elas têm uma dor emocional tão grande, elas vão lá nas drogas, alcoolismo, elas têm um gatilho, uma fuga, né? Tendências a transtornos de personalidade e afins. Então, vejo que essa live foi muito proveitosa. Obrigada por todos que ficaram. Obrigada, Alex, por esse convite maravilhoso. Vem muitas e virão. Fiquem conosco aqui. Colhem aí no Alex. Ele vai aí estar dando os disparos das lives. E eu vou estar aqui coladinha com o Alex, coladinho com vocês. A gente se encontra em mais lives para estar trazendo esse esclarecimento maravilhoso. Né, Alex? Obrigada pelo convite. Muito obrigado, Lilian. Nosso próximo encontro vai ser dia 27/3, mesmo horário, às 8 horas. Vamos falar sobre burnout. Também é algo hoje que está explodindo. Infelizmente, muitas pessoas sofrendo de burnout. E aqui vamos... É nessa pegada aqui. Vamos falar de casos, trazer algumas orientações para que você possa se livrar, e sempre vamos aconselhar você procurar aí um terapeuta, procurar ir fazer terapia. Então você tem aí o contato da Lilian, entre em contato com ela, tem meu contato aqui também, ou quem você quiser, enfim. O que nós queremos é que você comece a mudar a chave do seu pensamento, a cuidar mais da sua saúde mental. Invista na sua saúde mental e você vai ter uma vida destravada, uma vida... Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos aí, até aqueles que pegaram pelo mesmo pedaço, mas nós vamos publicar essa live aí para estar disponível para mais pessoas. Lilian, de coração, que Deus abençoe ricamente a sua vida, sua família, seu trabalho, suas consultas, sua clínica. Que Deus derrame graça e te abençoe cada vez mais aí. Obrigado. Alex, você consegue fazer um print da sua tela? Eu não consegui aqui no meu celular. Esse celular aqui eu não sei como, eu vou tentar. O meu celular aqui está uma bênção. Ixi, acho que fiz, acho que deu. Não sei como ficou, mas acho que foi. Tá ótimo, que a gente publica e faz propaganda da nossa primeira live. Obrigada, Alex. Fica com Deus. Abraço, tchau a todos.